Olá, meu nome é Renata Trinca, sou fisioterapeuta, terminando nutrição e sou especializada em integrativa, em saúde integrativa, em estética integrativa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alterações de sono e estresse e como que isso afeta o nosso corpo e a nossa beleza. E para a gente começar, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa escrever um pouquinho, deixar um pouquinho mais didática essa aula e vocês compreenderem melhor o que eu quero falar com vocês. Para a gente começar, a gente precisa primeiro desmistificar algo chamado estresse. Por quê? Porque a gente tem o estresse como algo muito ruim que acontece no nosso corpo, e isso não é verdade. O estresse ele é essencial para manter a nossa saúde, a nossa integridade. Ele é considerado um hormônio de luta ou fuga, porque ele aumenta cortisol. E esse hormônio faz com que a gente tenha uma cascata de alterações que acontecem no nosso corpo para que a gente se adapte a esse momento. Vamos lá. Imagina vocês, nossa, escrevi fuga aqui, é fuga. Imagina vocês que você está passando numa rua e de repente você é abordado e anunciado um assalto. Naquele momento, você sente o seu coração disparar e é como se você tivesse uma descarga elétrica no seu corpo. Ninguém sabe qual vai ser a reação sua naquele momento, se é lutar ou se é fugir. Mas quem permite que isso aconteça? O cortisol. Quando você passa por um processo de estresse como esse, alterações no seu corpo vão fazer com que o vaso dilate os seus vasos, aumente a irrigação sanguínea, aumente a força muscular, dilate a sua pupila num processo de, atenção maior para aumentar o seu campo de visão. Acontece um aumento na produção de energia para você ou lutar ou fugir. Aumenta a glicose na corrente sanguínea, uma descarga de adrenalina, de epinefrina. Tudo isso só é possível através de uma glândula do nosso corpo, que ela fica bem assim, ó, em cima do rim, que é a glândula adrenal. Aqui nessa glândula, a gente tem a produção dos hormônios. Aqui no córtex, a gente tem a produção de cortisol, de testosterona. Opa, Renata, mas testosterona não é produzido lá nos órgãos sexuais? Sim, mas também é produzido na nossa adrenal. Por isso que quando você entra em menopausa, em andropausa, você tem ainda a manutenção dos seus hormônios através da adrenal, se ela estiver saudável, né? E nós temos também aqui a aldosterona, que é quem controla o hormônio antidiurético para manter a pressão arterial. E aqui no meio da nossa adrenal, nós temos a parte medular. E aqui na medula da adrenal, a gente tem a produção de adrenalina, noradrenalina, epinefrina, que nós conhecemos como catecolamina. Quem é da estética, a gente tem um equipamento que é a eletrolipólise, que aumenta as catecolaminas. Por quê? Porque a epinefrina, ela dá para nós um aumento de lipólise, ela controla a termogênese também. Então, eu tenho um aumento de lipólise através da epinefrina, para o seu corpo usar como fonte de energia a sua gordura. Então, se eu tenho uma baixa produção de epinefrina, você não consegue fazer lipólise, você não consegue usar como fonte de energia a sua gordura. Ah, Renata, então bora estimular a epinefrina. Cuidado, porque o excesso de epinefrina
ele pode dar aquela sensação de ansiedade também no seu corpo. Então, o que nós precisamos é de equilíbrio. E aí eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto que é a tirosina. Esse aminoácido aqui, extremamente importante, quando você ouve falar ele, muita gente da estética lembra de quem? Melasma, né? A produção de pigmento que vem através da tirosina para a formação de dopamina, dopamina L-dopa, L-dopa, eumelanina e feomelanina. Mas a tirosina também forma a epinefrina. E a tirosina também forma hormônio tireoidiano. Então, quando você entrar num estresse muito grande, o que vai acontecer? Diminuir a produção de hormônio tireoidiano, diminuir a produção de tirosina, de dopamina. Por isso que muitas vezes, na baixa de dopamina, você vai querer comer mais coisas gostosas que dão um estímulo maior na produção da dopamina. Assim como se você só come essas coisas, o grande estímulo de dopamina também vai fazer com que você tenha diminuição na produção da epinefrina, e aí você não vai conseguir perder gordura, e também uma diminuição do hormônio tireoidiano, que também vai dificultar na perda de gordura que você ou está tentando emagrecer ou está tentando fazer o seu paciente num tratamento de gordura localizada, por exemplo. E as catecolaminas, para serem produzidas, elas dependem de B9, metilfolato, não é o ácido fólico, é a sua forma ativa, que é o metilfolato. A adrenalina, todo mundo sabe, né? Na aventura a gente tem um aumento de adrenalina que deixa aquela sensação de corpo vivo, de vivência. Só que se essa adrenalina permanecer assim, você vai começar a sentir muito cansaço. Então, quem mantém a adrenalina alta tem um cansaço maior ao longo do dia, mas quando deita para dormir não consegue dormir, porque a mente não descansa, tá? Então, o equilíbrio é o que mais importa quando nós falamos de hormônio. Não é porque um hormônio é bom que ele tem que estar lá em cima, porque ele vai trazer alterações para o seu corpo também. Mas, se ele estiver lá embaixo, ele também vai trazer alterações. Por isso que é muito importante nós entendermos como que é esse mecanismo de funcionamento, para que a gente possa falar, opa, o que eu estou fazendo é que está me levando a problema. E aí, quando a gente fala de estresse, em relação a cortisol, a curva do cortisol ela é assim. Então, de 30 minutos a 60 minutos que você acorda, você tem o pico do cortisol. À tarde, ele já está mais baixo, né? Então, geralmente por volta de 16, 17 horas, ele tem uma queda, e geralmente a hora que muita gente tem uma fominha, e à noite ele tem que estar baixo, por volta das 22, no máximo 23 horas. Por quê? Porque quando eu tenho aumento de cortisol, o que vai acontecer aqui? Um bloqueio da melatonina. Eu tenho adrenalina, minha mente não descansa. Se eu dormir, eu fico acordando, ou eu acordo muito cansado, porque eu não consegui relaxar, eu não tenho a ação desse antioxidante tão importante para o nosso sono. Isso aqui é o fisiológico, é o normal do que a gente deveria ter. Mas algumas pessoas fazem o quê? Elas apresentam uma curva assim, ó. Isso aqui é um processo de estresse que pode ser agudo ou pode se tornar crônico.
Aquele estresse que você faz, vai e volta. Estressei, mas voltei. Agora tem gente que permanece nessa linha aqui e cronifica isso. E isso é o que começa a trazer alterações para o funcionamento do nosso corpo. E o aumento do cortisol, ele é imunossupressor. Por isso que quando você está num estado inflamatório, ele age como um anti-inflamatório. Ele diminui essa atividade imunológica. E aí você diminui a inflamação. Por isso que toda vez que você toma corticoide, passa pomada corticoide quando tem um processo inflamatório. Só que esse aumento de cortisol, ele diminui as imunoglobulinas A, imunoglobulina A secretora, que é uma protetora de mucosa. Então, quando você tem um estresse ou você permanece no estresse, já ouviu aquele paciente que fala, mas eu fico doente sempre. E quando ele está no muito estresse, ou quando ele estressa da rinite, sinusite, ele gripa, por conta dessa diminuição da proteção da mucosa, de via aérea superior e de trato gastrointestinal. É muito comum o paciente, quando ele passa por um estresse, ele ter dor no estômago, ele ter uma diarreia ou ele ter uma constipação, né? Porque ele não digere esses sentimentos adequadamente, mas é por conta da diminuição da imunoglobulina A, onde você acaba sendo mais suscetível a desenvolver inflamações em vias aéreas superiores e em trato gastrointestinal. A pessoa faz rinite, sinusite, dermatites, né, por conta dessa alteração. E que é o outro problema que esse aumento de cortisol traz? O aumento da gliconeogênese. Essa gliconeogênese que o cortisol faz é pegando o aminoácido, levando para o fígado, quem faz gliconeogênese é o fígado, e transformando esse aminoácido em glicose, para que a gente possa ter ali uma fonte de energia. O que o seu corpo entende quando você fica em estresse por muito tempo? Cara, ela foi para uma guerra, ela está numa batalha. Eu preciso deixar ela com uma alta concentração de glicose para que ela possa produzir energia quando ela precisar, para que o cérebro dela possa trabalhar o quanto ele precisar. E aí a gente começa a ter o aumento da glicose na corrente sanguínea. O cortisol, ele também diminui a fosforilação, ele diminui a atividade insulínica, é como se ele fechasse o receptor da insulina para manter mais glicose na corrente sanguínea, não deixar tanta glicose no processo de intracelular. Então, ele tenta fazer com que essa glicose permaneça mais tempo ali para ser usada realmente onde ele precisa, né? Para cérebro, para músculo, que é a intenção dele é que você possa ter essa reação de fuga. O aumento do cortisol, ele diminui a testosterona, diminui a libido. Ninguém que está num processo de estresse vai ter desejo carnal por outra pessoa. Então, ele começa a ter uma diminuição da libido, uma diminuição da sua vitalidade, da sua força, da sua energia, pela diminuição da testosterona. O cortisol, ele não só vai interferir na tireoide pela baixa de liberação de tirosina,
mas também na conversão de T4 em T3. Por quê? Porque ele estimula a via de formação de T3 reverso. O que é o T3 reverso? O hormônio tireoidiano inativo, nós chamamos do hormônio da hibernação. Paciente com T3 reverso aumentado, ele tem uma vontade maior de ficar deitado, de não fazer nada, de ficar só ali quietinho, comendo muito. O urso não hiberna e o urso dorme no processo de hibernação. Ele come, dorme por um período maior, ele não tem vontade de fazer nenhum tipo de atividade, ele vai reter o máximo de energia, de gordura que ele puder. Então, o paciente tem mais dificuldade de perder gordura, tem mais dificuldade de emagrecer. E muitas vezes, se o médico pedir só o TSH e o T4, vai estar lindo, maravilhoso, normalzinho, porque muitas vezes o médico não pede nem o T3 livre e nem o T3 reverso para ver a atividade hormonal da tireoide. O que mais que a gente tem aqui provindo do cortisol? O aumento da aldosterona. Por quê? Porque quando você tem o aumento do cortisol junto ao aumento da aldosterona, a aldosterona é um hormônio antidiurético, ele protege o nosso corpo contra a desidratação. Então, quando você tem um aumento dessa aldosterona, você tem um aumento da vasoconstrição e, com isso, um aumento da pressão arterial. A minha mãe teve um AVC há alguns anos atrás, um AVC cerebelar, e na época o médico falou: eu não consigo entender por quê, porque a minha mãe sempre foi muito ativa, muito magra, não tinha, nunca teve nenhum episódio de hipertensão, nenhum tipo de alteração que naquele momento justificasse aquele AVC. Porém, a minha mãe sempre foi usuária de bombinha de corticoide por conta da asma, né? Então, pelo fato de ter asma, a gente sabe que tem algum componente alimentar, um distúrbio gastrointestinal, sempre foi usuária de laxativo, e o corticoide fazendo um estímulo muito grande de adrenal. Então, quando você olha para uma pessoa que faz muito uso de bombinha, ela vai desenvolver episódios de hipertensão por conta do aumento da aldosterona. Ela começa a reter muito líquido, aumentar a pressão arterial, porque a aldosterona começa a ficar em níveis mais elevados. Só que nenhuma glândula trabalha em alta rotatividade, em atividade muito grande. O que vai acontecer em algum momento com esse hormônio, essa glândula? Ela vai parar de produzir. É a mesma coisa que você pegar um cavalo, subir nele e falar: eu vou andar 400 quilômetros com esse cavalo sem descanso. Ele começa numa produção energética boa, mas vai chegar um momento que ele vai diminuindo, 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 e se você não tomar conta, ele vai morrer. A insuficiência adrenal, o que antigamente a gente chamava de fadiga adrenal, ela é essa baixa de produção após um longo período de alta produção hormonal. Ela cansa, assim como a gente entra em fadiga pancreática, diminuindo a produção insulínica, e o paciente desenvolvendo diabetes, a gente pode ter um processo de diminuição na produção do cortisol. E olha só, eu coloquei aqui, só para fazer um adendo, nada que a gente vai falar muito, sobre hormônios esteroides. Quem são os hormônios esteroides? Hormônios que vêm do éster colesterol. Todo mundo acha que é uma gordura, mas ele é um éster, ele é um álcool. E esse colesterol vai dar origem à pregnenolona, que vai dar origem à progesterona, à aldeia. Aí essa progesterona, ela vai virar aldosterona, ela pega uma outra via da 17-hidroxiprogesterona para virar cortisona e cortisona virar cortisol.
E aí eu vou chamar a sua atenção para essa enzima aqui, 11-beta-hidroxilase. 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Essa enzima é quem converte cortisona em cortisol. E ela é extremamente estimulada por insulina. Então, quando o seu paciente começa a ter aumento de glicose, ele tem maior produção de insulina. E se houver um desequilíbrio aqui por receptor ou por muita produção de glicose, o excesso dessa insulina começa a converter mais cortisol. E aí a gente tem essa retroalimentação, mais cortisol, mais insulina, mais cortisol, mais insulina, mais... Entenderam? Então é muito importante a gente ter essa visão, porque a gente sabe que a insulina é lipogênica. Então, um paciente em tratamento de gordura, um paciente que quer emagrecer, eu preciso olhar para a via de estresse, para a via de sono e para a via insulínica dele, que pode estar aí, né, se alimentando por conta dessa alteração, tá? E agora, para a gente finalizar, o sono, que tem total relação com o cortisol. Seja qual for o motivo pelo qual o seu sono está alterado, e aí a gente pode ter por um processo de má produção de melatonina, pelo aumento do cortisol e das catecolaminas que vão interferir, então o estresse vai interferir no sono, deficiência de nutrientes para a formação da serotonina e, consequentemente, para a formação da melatonina, apneia do sono, inflamação muito alta que vai levar a uma hipóxia, também pode levar a alterações no quadro do sono. E esse sono, quando alterado, ele aumenta catecolaminas e aumenta cortisol. Então ele se retroalimenta, porque o aumento de catecolamina e o aumento de cortisol leva à alteração do sono. Se eu privo o sono, eu aumento ainda mais esse cortisol e essa catecolamina, e o paciente não vai dormir. Só que o sono também vai levar a uma alteração das adipocinas, aumento de citocinas inflamatórias e a diminuição da adipocina de proteção e aumento de leptina. Quanto mais tecido adiposo, mais leptina, mais resistência à leptina nós temos, mais fome, menos saciedade. A inflamação, aumento de TNF-alfa, aumento de interleucina 6 vão levar a uma maior toxicidade, ativação de NF-κB, com maior risco de lipogênese, oxidação, que o nosso corpo pode aparecer. Tudo isso culmina para aumento da resistência insulínica. Mais insulina, mais dificuldade de lipólise, maior formação de lipogênese, mais alteração no cortisol. E aí a gente começa a ter a produção endógena desse estresse, né? Exógena é como eu lido com o meu... deixa eu interromper aqui para falar de pertinho. Então, o estresse endógeno são as coisas que acontecem ao meu redor que me levam a ter um aumento do meu cortisol, porque eu não sei lidar com as minhas emoções, porque eu não sei lidar com aquilo que eu sinto, e aí eu começo a permanecer num estresse maior, ou porque o ambiente que eu vivo é estressante, ou porque o ambiente que eu trabalho é estressante. Isso é externo. Só que a gente pode ter ainda mais produção de estresse endógeno. Quando o seu corpo está inflamado, ele aumenta o estresse. Então, olhar para o seu estilo de vida, o estilo de vida do seu paciente, entender dos sinais e sintomas que está sendo apresentado, faz com que você possa ter uma abordagem mais assertiva em melhorar a saúde e a beleza do seu paciente. Por isso que eu falo para vocês sempre, gordura, celulite, flacidez é consequência de um corpo em desequilíbrio, não é a causa dos problemas que a gente apresenta. Ele é consequência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula para elucidar um pouquinho para vocês sono e estresse. Até mais.